Nosso programa está de volta. Agora a gente fala sobre Setembro Amarelo com a doutora Verusca Gendov, que é psicóloga. Está aqui no nosso estúdio. Tudo bem, Verusca? Tudo jóia. Prazer te receber aqui, viu? É sempre um prazer estar aqui. Doutora Verusca, eu queria começar, a gente vai falar sobre esse mês, que é o mês de prevenção ao suicídio. Os índices apontam que o Brasil tem crescido muito no número de suicídios, inclusive de jovens. E a minha primeira pergunta para você é, falar sobre esse assunto é tabu? Eu já escutei pessoas falando assim, é melhor a gente não falar porque a gente vai dar ideia. As pessoas têm medo de falar sobre o suicídio, mas o assunto tem que ser abordado, não tem? Tem que ser abordado para que as pessoas possam entender que é um alerta, conseguir ajudar outras pessoas, conseguir identificar sinais que podem ajudar a prevenir. Então, a campanha ela vem como esse pedido de atenção. Por isso é o amarelo, atenção. Atenção porque algo pode estar acontecendo, pode estar passando sobre nós, sobre os nossos olhares e a gente não está percebendo. Então, por mais que seja um tabu, que se tenha medo de dar ideia, que se tenha receios de falar sobre isso, é importante que se fale, porque os estudos mostram que quanto mais informação, mais se previne as situações. Então a gente precisa prevenir, precisamos conversar. Doutora, eu queria compreender, as pessoas que têm patologias específicas, provavelmente, estão mais sujeitas, mas uma pessoa que nunca teve depressão, nunca teve nenhum tipo de patologia, aparentemente, né? Sim. Relacionada às questões psicológicas, pode, por um motivo, por um problema, um grande problema financeiro, o fim de um relacionamento, o desemprego, ou outras questões, uma doença, um diagnóstico, ela pode desejar e chegar ao ponto de se matar? A gente tem que entender o seguinte, que são diversas as situações que causam desgastes emocionais. E no meio de uma situação onde um desgaste muito forte aconteça, as pessoas ficam mais depressivas. E o problema exatamente é esse, o quanto uma pessoa depressiva não consegue calcular a sua dor. Porque no fundo, que as pessoas elas não querem tirar suas vidas, elas querem arrancar a dor que elas sentem. E esse é o grande problema. Então é muito perigoso, porque qualquer pessoa, mediante uma pressão muito forte e que tem um desgaste muito forte, e aí entram opressões, e entram uma série de coisas que vão piorando a situação, o risco é iminente. É claro que quando uma pessoa já tem uma religião, como uma religião cristã, quando ela se apega a Deus, ela tem uma tendência maior a se proteger de determinadas coisas. Mas a gente tem que entender que, emocionalmente falando, existe um desgaste. E esse desgaste pode levar a pessoa a não calcular o que ela pode estar fazendo com ela própria. Doutora, eu conversava com alguém, uma amiga, nem sei se ela está assistindo o programa, mas ela, dividindo a história dela, fiquei pensando muito sobre isso. A mãe dela se suicidou. E ela falou que esses dias ela estava pensando, meu Deus, eu era uma criança, né? Eu tinha 3 anos. Como a minha mãe teve coragem de fazer isso comigo? E eu queria que você desse uma explicação sobre isso agora. Sim. A pessoa, naquele momento em que faz isso, ela não está pensando em fazer mal para o filho ou algo assim, não é nada disso, não é, doutora? De forma alguma. Existe uma dor, isso que a gente tem que entender. Uma pessoa que ela vem com um processo depressivo, um processo de aborrecimento muito agudo, de uma decepção muito forte, ela teve um desgaste mental muito forte. Isso fez com que ela sentisse angústia e dor de forma muito ampla. Então ela não teve condições mentais de raciocinar sobre seus atos. Então, para os familiares que passam por uma situação como essa e ficam se questionando como assim... E aí também acho que é uma coisa importante, tudo bem sentir raiva, não se sinta um monstro por isso, né? Claro. Porque se a pessoa que você amava cometeu isso, eu acho que também pode ser um lado da nossa abordagem, num primeiro momento você também não pode se sentir mal se você sentir raiva, porque isso também é comum, claro, né? Quem é que quer perder o seu ente querido? Ninguém. Quem é que quer perder a pessoa que ama? Ninguém quer isso. Relacionamentos afetivos, a quantidade de pessoas que por conta de um relacionamento terminado, finalizado, muitas vezes acabam se perdendo dentro de si. Então é importante que as pessoas entendam, existe uma dor muito forte, uma angústia muito forte, e dentro dessa situação a pessoa não consegue racionalizar o que ela está fazendo. Então, gente, não é um ato de coragem, é um ato de desespero. É muito complicado uma pessoa sentir uma dor tão horrível que ela não consegue controlar. Então, mediante uma pressão como essa, mediante a situação, mediante o momento e diversas outras situações, se não tiver alguém que dê um amparo, se não tiver uma fé muito grande, se não tiver alguma coisa ou pessoa que possa interferir nesse processo, é muito perigoso que essa pessoa sozinha acabe se perdendo dentro de si.
Então, por isso esse alerta, por isso a importância de você estar atento às pessoas que convivem com você. Ninguém simplesmente acontece agora um negócio e acontece. Não é de uma hora para outra, né? Não, é uma coisa que, né, uma situação, uma sensação que ela vai ampliando, ela vai crescendo. E se a pessoa não conviver com pessoas atentas a isso, se torna muito complicado. Doutora, eu queria entender uma coisa. Eu já ouvi falar que quem avisa que vai se matar nunca se mata. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Quem avisa, na verdade, já está começando a alertar que essa pessoa está sentindo uma angústia, está sentindo uma dor, é um pedido de socorro, me ajude. A diferença é que tem aquelas pessoas que sofrem caladas e não querem que os outros percebam sua dor, e tem pessoas que declaram, olha, eu estou sentindo uma dor, olha o meu alerta, me ajude, pelo amor de Deus, se você não me ajudar, eu não vou aguentar. Então, o que eu costumo dizer é que toda sinalização leve a sério. São diversas as situações que já. pode até ser tentar chamar atenção, como alguns dizem. Só que se a pessoa quer chamar atenção é porque algum problema tem, não é? Com certeza. Mesmo crianças. Não pensem que é só adolescente e adulto que se mata, não, gente. Tem criança que faz isso também. Fique atento. Já é que é difícil medir algumas estatísticas porque muitas coisas não são faladas, né? Então fique atento. Uma criança que vive muito triste, muito calada, muito isolada, fique atento. Já tem uma sinalização depressiva. Já vem de um histórico, às vezes, de conflito familiar, alguma coisa que envolva a tristeza familiar. Precisa estar atento. Então, que a gente possa ficar atento com essas coisas. Hoje em dia, nós temos diversas situações. Nós temos questões orgânicas que podem causar esse desespero interno, questões emocionais que podem também ocasionar, questões de hormônios, hormonais que podem ocasionar, e os próprios dilemas da vida que podem ocasionar a tristeza. Então, fiquem atentos. A quantidade de pessoas que também fazem chantagem é muito grande, né? Ah, se você terminar o namoro, o noivado, o casamento comigo, eu me mato. Ah, se você não fizer o que eu quero, eu vou me jogar não sei o quê. Então, isso também fica alerta, isso já mostra um descontrole da pessoa. A pessoa está declarando que não tem um controle emocional. Porque a pessoa, para verbalizar isso, já mostra que ela está manipulando, mas mostra que ela não tem controle também. Verdade. Então, a atenção que a gente precisa ter no escutar. Só que a vida moderna tira a presença da pessoa. Não tem tempo para ouvir o outro, né? Tira a escuta. E como é importante alguém ter um colo para ouvir, ter aquela escuta ali, para fazer parte daquela vida e tentar ajudar de alguma maneira. Eu sou de uma época, Verusca, e você também, e até hoje eu gosto de viver assim, que para algumas pessoas da família e para os amigos muito próximos, no alô, a gente sabe se está tudo bem ou não. A gente tem deixado isso de lado e não pode ser assim, né? Porque a presença faz você ter uma frequência de convívio que você passa a ler o outro. Nós no Brasil, não só no Brasil, mas eu vou focar no Brasil, nós não temos desde pequenos uma educação que nos ajude a fazer uma leitura emocional do outro. Então só tem isso quando a gente tem muita presença. Porque você vive, presencia muitas coisas, sente o outro. Então, quando o outro te olha, você sabe o que ele está sentindo. A fala, o tom, a intensidade mostra o que está sentindo. O seu comportamento mostra. Mas como fazer isso quando não se tem presença? Hoje as redes sociais tiraram a presença, o presencial. As pessoas se comunicam muito mais por aqui do que olhando, olho no olho, conversando com o outro. Então, isso faz falta. Muita gente entra em processos depressivos por solidão. Solidão, porque não tem pessoas. Procura um, procura outro, tenta fazer amizade, não consegue. Procura um parente, não está ali. Procura, às vezes, a família não está ali. Então, são diversas as situações. Agora, doutora, quando a gente pensa em prevenção, se a gente fala de prevenção de alguma doença, a gente vai falar sobre os exames que têm que ser feitos periodicamente, sobre o histórico familiar que te deixa atento. Mas quando a gente fala de suicídio, qual é a prevenção? Convívio. Se você quer ter uma família saudável, pessoas saudáveis no seu convívio, você precisa conviver, expressar que ama. Como é difícil, às vezes as pessoas acordam e não dizem o quanto amam umas às outras, né? Então, as pessoas que têm pessoas presentes, família, pessoas que prestam atenção nesse dia a dia, elas têm muito mais prevenção nesse sentido. Ela tem alguém que se importa com elas, que se preocupa com elas. Então, quando eu sentir uma dor, eu vou ter confiança de dizer para essa pessoa que eu não estou bem. Olha, eu não estou legal, eu não estou bem, eu terminei um relacionamento ou eu tive um problema qualquer no trabalho, eu não estou bem, eu estou sentindo angústia, eu estou sentindo vontade de sumir, vontade de desaparecer, porque começa por aí. Então você já consegue interromper a situação naquele momento. Então vamos para um profissional, vamos ver o que está acontecendo. A gente precisa descobrir o que acontece. Mas, e quando essa pessoa começa a sentir angústia e não tem ninguém perto delas? Não tem ninguém observando, né?
Ela manda, às vezes, um recado, mas o recado ela não consegue passar exatamente o que ela está sentindo. Então, é muito difícil. Quando a gente conversa sobre isso, a gente expressa e mostra que um sentimento de tristeza, um sentimento de desespero, de angústia, pode se tornar algo muito destrutivo, faz com que as pessoas fiquem em alerta. Ela precisa abrir a boca e falar o que ela está sentindo, para que as pessoas possam ajudá-la. Doutora Verusca, uma coisa que eu percebo é que onde as pessoas se apoiam, em que as pessoas se apoiam, na verdade, também é muito importante. Se a gente vê uma pessoa que escolhe, infelizmente isso tem se repetido, isso não é de hoje, se matar depois que tem um grande problema financeiro, a gente percebe que ela estava totalmente apoiada no dinheiro. A pessoa que resolve se matar depois que alguém termina um relacionamento, percebe que a alegria, a vida dela estava toda apoiada no outro. A pessoa que resolve se matar porque recebeu um diagnóstico médico e não tem estrutura para seguir essa situação. Essas situações, de fato, geralmente mostram no que a pessoa se apoia também. Então, talvez uma vida inteira sem terapia, sem ferramentas, sem ajuda, sem estrutura, seja o grande problema, né? Sim, como eu disse, não se tem, desde cedo, um treinamento emocional, um treinamento de inteligência emocional. Hoje você tem essa possibilidade de fazer um curso de inteligência emocional, de fazer um tratamento de inteligência emocional, ou até mesmo uma terapia e algum tipo de tratamento nesse sentido. Mas como não se tem isso naturalmente, então as pessoas não têm preparo emocional, elas acabam projetando o seu próprio eu, sua própria essência no outro. Se elas conseguissem se identificar, se elas conseguissem entender seus valores, entender o quanto ela é importante naquilo que ela é, na essência que ela traz, talvez muitas das dores não aconteceriam, mas elas ficam buscando a própria essência no outro, ou no dinheiro, ou na vontade de mostrar alguma coisa para alguém, sendo que na verdade a gente não precisa mostrar nada para ninguém, a gente simplesmente é quem a gente é. E essa história de mostrar muito pro outro é comum do nosso século, é comum da nossa geração, essa geração que ostenta através das redes sociais, o que muitas vezes é inclusive mentira, né? Sim. As pessoas vivem várias coisas, né? E principalmente esse sentimento de querer ser alguém, de querer mostrar que pode, alguma coisa assim. Hoje a rede social colabora muito para que essas distorções se ampliem demais. E se perde muito com isso. Então que fique aí o apelo, que as pessoas conversem mais, expressem mais seus sentimentos, tomem mais cuidado, porque não é todo mundo que você pode confiar, infelizmente. Por isso que você se magoa tanto. Mas a gente precisa aprender a fazer leitura. Será que aquela pessoa, ela vai agregar na minha vida ou não vai? Será que aquela pessoa vai somar comigo ou não? Para quem que eu posso pedir socorro? Às vezes tem 200 pessoas em torno de você, mas quem é aquela pessoa que realmente é seu amigo? Ou quem é aquela pessoa que realmente está com você e não abre? Que vai te defender, que vai te ajudar, vai te pegar pela mão e dizer, vamos embora, vamos resolver isso. Às vezes precisa desse apoio e muitas vezes não se tem. Doutora, a gente caminha para o fim do bate-papo, eu tenho duas perguntas para te fazer. Uma é se a maioria das pessoas pode em algum momento pensar em se matar, e a segunda é se a pessoa que está me assistindo agora é essa pessoa que pensou, está pensando sério em suicídio, o que fazer? Uma coisa no momento de raiva, às vezes de conflito, enfim, no momento de raiva você diz, eu quero sumir, eu quero morrer. Da boca para fora, né? Exatamente. Outra coisa é você realmente sentir vontade de morrer. E chegar ao ponto de planejar, né? E chegar ao ponto de pensar no assunto. As estatísticas mostram que todos os dias, já que no Brasil são 32 pessoas que tiram suas vidas, é bastante gente. Não está contabilizado as que tentam e muitas vezes se ferem gravemente. Então é muito complicado. O que a gente tem que realmente prestar atenção é que se você está pensando em morrer, você que está em casa, está assistindo o nosso programa e olha, eu já pensei em morrer, porque o que eu sinto é muito forte, é muito difícil, você não sabe o que eu estou passando. Eu posso dizer para você que você não tentou soluções, pelo menos não todas, as soluções para resolver. A morte não vai ser uma solução. Tirar a sua própria vida e trazer dor a você e a quem convive com você não é uma solução. Eu tenho certeza que se você descobrir uma forma de tirar essa sensação ruim, que é essa angústia, que é essa dor que você sente, você vai ter uma vida tranquila, vai ter uma vida normal. Porque resolveu a dor. Se ninguém deu bola para o que você tentou falar ou você não está conseguindo expressar, procure ajuda. Procure ajuda. O importante é que você consiga tirar essa angústia e essa dor. Porque, como eu disse, grande parte das pessoas que realmente pensam e planejam tirar suas vidas é porque já estão num estado depressivo, elas sentem uma dor desesperadora, uma angústia, e mediante essa dor elas não raciocinam o que elas estão fazendo, elas apenas querem desaparecer e que as pessoas sintam falta delas. É isso que muitas vezes elas falam.
E eu posso garantir a você que se você trata a causa raiz disso, procura pessoas que, se você não consegue sozinho, procura pessoas que possam te ajudar, você vai passar por essa etapa e isso tudo vai deixar de acontecer. Tem muitos psicólogos gratuitos, você pode pesquisar também a respeito disso. Se ninguém, talvez você seja uma pessoa que fala, mas ninguém me dá bola, ou eu não confio em ninguém para falar, procure alguém da sua igreja. Se você não quer fazer isso, você pode procurar um psicólogo, né? Sim, com certeza. E principalmente, que eu não posso dizer que também não é a questão da fé. A fé é muito importante, Jaque. Tudo, né? É a principal de todas as coisas. Tem coisas que você tem que se apegar a Deus. Você tem que realmente se apegar a Deus. E tem coisas que são a falta de carência mesmo, né? A falta de carinho humano, falta de amor. Que pena que eu tenho que encerrar, doutora Verusca, mas eu encerro com isso que você falou aqui pra gente, que é, além de todas as questões psíquicas, eu como pastora posso comprovar e falar com certeza que tem toda a questão espiritual envolvida nisso também. Então, uma oração pode ser o caminho para você começar a mudança da sua vida. E é lógico, procure também ajuda. Sim, se não conseguir sozinho, busque ajuda. Busque ajuda. Quem quiser entrar em contato, o telefone da doutora Verusca é o 0 operadora 119 8249 0073 e tem o canal do YouTube, doutora Verusca, que traz para quem assiste também muitas ferramentas para lidar com as dificuldades do dia a dia. Com certeza. Se você está chateado, está depressivo, está aborrecivo, por conta de relacionamentos afetivos, relacionamentos com o trabalho, o canal pode te responder muitas dúvidas. Às vezes, uma resposta pode resolver muitas coisas. Muito obrigada, viu? Uma ótima tarde. Fica com Deus, doutora. Que pena que eu tenho que encerrar, mas eu tenho certeza que a gente encerrou aqui trazendo todas as explicações. E eu quero te lembrar que segunda-feira o nosso programa faz 10 anos. Eu estou muito feliz. A gente bate papo sobre o que muda em uma década. A gente tem PG cantando acústico aqui para nós. E também tem artesanato com a Mônica Bragante. Então, tá imperdível. Eu espero você segunda-feira a partir das 12h05, você pode nos acompanhar também pelo nosso canal do YouTube. Beijo, fica com Deus, uma excelente tarde, um ótimo fim de semana. Tchau!